Em que consiste a fase de discussão de uma proposição? É a fase do processo de apreciação destinada ao debate de uma proposição. Nela, os deputados previamente inscritos para discutir podem usar da palavra durante 5 minutos para expor sua opinião favorável ou contrária à matéria em discussão. Tramitando a matéria em regime de urgência, o tempo de fala de cada deputado é reduzido para 3 minutos. A discussão é também a fase dos trabalhos apropriada para a apresentação de emendas às proposições que chegam à apreciação do plenário. Como devem proceder os deputados que desejam discutir uma proposição constante da ordem do dia de uma sessão? Devem se inscrever previamente junto à mesa, antes do início dos debates, declarando se irão falar contra ou a favor da proposição para fins de inclusão na lista de oradores respectiva. Quantas vezes pode um deputado usar da palavra na discussão? Cada deputado só pode usar da palavra na fase de discussão uma vez, salvo se tratar de autor ou relator da matéria, aos quais o regimento, em geral, permite falar 2 vezes cada um. Quais os critérios de concessão da palavra aos oradores inscritos para uma discussão? Sempre que possível, o presidente deve conceder a palavra alternadamente aos oradores favoráveis e contrários à proposição, respeitando a ordem de inscrição. A fase de discussão de uma proposição constante da pauta pode ser adiada? Sim, desde que haja requerimento aprovado pelo plenário nesse sentido. Esse tipo de requerimento precisa ser subscrito por líder, pelo autor ou relator da proposição e apresentado antes de iniciada a discussão. No caso de proposições que tramitam em regime de urgência, o requerimento de adiamento deve ser subscrito por no mínimo 1/10 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número. O prazo de adiamento será de 1 sessão para as proposições de tramitação urgente, 3 sessões para as proposições de tramitação com prioridade e 5 sessões para as de tramitação ordinária e as propostas de emenda à Constituição. Como se encerra a fase de discussão? O encerramento da fase de discussão ocorre quando não há mais oradores inscritos para discutir, quando já tenha se esgotado o prazo regimental máximo ou ainda por deliberação do plenário, a requerimento subscrito por no mínimo 5/100 dos membros da Casa, 26 deputados, ou de sua maioria absoluta, em caso de matéria urgente, ou por líderes que representem esses números, desde que discutida a proposição por pelo menos 12 oradores. O que ocorre se a proposição recebe emendas durante a fase de discussão? Se a proposição forem apresentadas emendas durante a fase de discussão, essas emendas poderão receber parecer oral em plenário, sempre que possível pelos mesmos deputados que foram relatores da proposição principal na fase de comissões, ou serem encaminhadas às comissões competentes para exame e parecer. Nessa última hipótese, a matéria toda é retirada de pauta e só retorna à ordem do dia após concluído o exame nas comissões e publicados nos respectivos pareceres. Quando o parecer às emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão por relator designado, o presidente aguardará um interstício de 10 minutos após a disponibilização do parecer para iniciar o processo de votação.